Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que o cerco a Jerusalém durou 13 meses e a religião insiste que ainda vai acontecer? Por que o cerco a Jerusalém durou 13 meses e a religião insiste que ainda vai acontecer? A religião insiste em dizer que vai acontecer quando eles dizem que Jesus ainda irá voltar. A religião insiste em dizer que isso ainda acontecerá quando eles dizem que o juízo eterno ainda virá, que a cobrança de contas ainda virá, que acontecerá o purgatório, que o juiz está às portas, ainda virá. Então, toda vez que eles falam isso, eles estão desmerecendo as profecias. Eles estão desqualificando as profecias para o cumprimento às suas épocas e os locais que iriam se dar o cumprimento das profecias. Então, quando uma pessoa fala, Jesus ainda vai voltar, ele está desmerecendo isso. Está chamando as profecias de mentirosas. Mas nós sabemos a data exata, a Bíblia mostra a data exata que aconteceu essas coisas? Não. Mas nós entendemos os sinais que mostram que o cerco já aconteceu, os sinais descritos nos textos bíblicos que mostram quando aconteceu e aonde aconteceu. Então é o que eu falo sempre. Para você entender a Bíblia, não tem mistério. Não tem... A teologia não entende a Bíblia. A teologia, ela futuriza a Bíblia. Você dentro de uma religião, você nunca vai entender a Bíblia. Você nunca vai entender. Porque eles falam, eles pregam, eles anunciam de acordo com a doutrina que eles recebem nos gabinetes pastorais, nos escritórios pastorais ali, nas reuniões que eles fazem. Olha, tem que ser assim. Vamos fazer a campanha de acordo com o que está aqui. Vamos falar que isso ainda acontecerá. Porque são formas que eles se utilizam para quê? Para aprisionar as pessoas, para manobrar, para manipular o raciocínio cognitivo das pessoas. Ou seja, a inteligência de quem frequenta esses lugares, a inteligência em termos dos escritos bíblicos, estão nas mãos dos pregadores. Eles pegam, é como se eles fossem lá na cadeira onde está sentado o membro, o fiel, pegasse ali um instrumento, uma ferramenta, abrisse ali a cumbuca, cabeção, o pote da pessoa, tirasse a inteligência e colocasse no gabinete pastoral. Então aqui vamos manobrar a inteligência deles. Vamos fazer deles, dos fiéis, o que bem quisermos com a nossa doutrina. Impondo a nossa doutrina, nós faremos deles o que bem quisermos. E assim as pessoas vivem, porque lhes faltam coragem para virar as costas para isso. Às vezes a pessoa fala assim, do jeito que esses caras da graça falam, esse pessoal aí que fica pregando o evangelho eterno ou anunciando o evangelho eterno, eles querem fechar as nossas igrejas, querem nos afastar de Deus. Esses caras aí é o anticristo, esse pessoal do YouTube é o anticristo. Nada, é simplesmente que a gente lê e a gente acredita no que está escrito. E nós somos livres, que nem um cara igual eu sou livre. Eu sou livre, eu abro a Bíblia aqui, a hora que eu quiser, eu leio o que eu quiser. E o entendimento, a prova que o entendimento é do nosso Criador, do nosso Pai, que outras pessoas também entendem da mesma forma. Outras pessoas, ao lerem, ao comparar os escritos, falam, peraí, é isso mesmo. Na minha Bíblia também está assim. E o meu entendimento é assim também. Então, quer dizer, se eu sou um anticristo, outros também são anticristo. Mas, gente, como que vai ser anticristo se a gente fala a favor de Cristo e não contra? Hã? Como que pode ser? Anti é alguém contrário. Se eu aqui estivesse falando de uma religião, se eu estivesse falando aqui de que nem um satanista fala, um kardecista fala, um feiticeiro fala,
Não, mas eu não estou falando. Eu falo de Cristo, eu falo da Bíblia. Eu falo do Evangelho eterno, que é a consumação de tudo. Como que um cara desse pode ser um anticristo? Eu não entendo a cabeça desse pessoal. Então vamos lá. Por que o cerco a Jerusalém durou 13 meses e a religião insiste que ainda vai acontecer? Eu te convido a nós lermos no texto da Nova Almeida Atualizada, Ezequiel, capítulo 4, versículo do em diante. Está claro isso aqui. O subtítulo está O Cerco Simbólico ao Brasil. O cerco simbólico à região do Brás, onde tem aquela sinagoga que cabe 10 mil pessoas. O cerco simbólico a Roma, onde está o Vaticano. Não, aqui está claro. Essa profecia se tratava do cerco simbólico a Jerusalém. Aí vem um doutor e fala, não, é que você não sabe, você não estudou teologia. Aqui, este cerco simbólico aconteceu lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Jerusalém. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Mas então por que Jesus falou isso daqui em Lucas capítulo 21, versículo 20? Hein, doutor? Doutor comedor de tapioca. Jesus disse aos seus discípulos, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, doutor, como que eu posso pegar essa profecia? Porque o livro de Ezequiel é profético, foram livros proféticos. Profecias é coisas que ainda iria acontecer. E quando Ezequiel escreveu isso, o cerco a Samaria pelo rei da Babilônia já tinha ficado para trás. Primeira vez, o primeiro cerco. Então essa profecia era para o futuro. Então essa profecia está, esse cerco simbólico em Jerusalém, está conectado, está ligado, está concatenado com o que Jesus disse, ou Yeshua e Yahshua disse aos discípulos. Então esse cerco aqui era para os dias na geração de Jesus. Essa profecia. Então assim está. O filho do homem, pega um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade do Paraguai, de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, cercada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. 3. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade, Jerusalém. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada, ela será cercada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Então esse cerco ia servir de sinal para quem mesmo? Para os israelitas. Deixa eu ver isso aqui no texto da NVI, como fica. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a com um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Vou continuar na NA. 4. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo. Você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Então o contexto aqui estava se tratando da maldade da casa de Israel. A casa de Israel não tinha o povo gentil, não tinha os estrangeiros, eram os israelitas, eram os judeus. 5. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponde a um dia. Num total de 390 dias. Num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Olha aqui. 390 dias. Pega sua calculadora e divida 390 dias para 30 dias. Por 30. O mês tem 30 dias. 390 dias dividido por 30, sabe quanto que dá? Dá 13 meses. 13 meses. Então o cerco, entende-se que por essa profecia,
iria durar 13 meses. Segundo falaram aí, o dia do Senhor, conforme Daniel fala, o dia do Senhor durou metade de um tempo, metade de uma semana. Uma semana são 7, dividido por 2 é 3,5. 1.260 dias dividido por 12, agora não sei, dá 42 meses dividido dá 3,5. Então entende-se que o dia do Senhor durou 3 anos e meio. Começou no início de 66 e terminou no meado do ano 70. Mas, como eu já vi várias pessoas dizendo que realmente o incêndio que destruiu o templo ocorreu exatamente no mês de agosto do ano 70, então, conforme essa profecia de 390 dias, entende-se que, na verdade, o cerco a Jerusalém deu início no mês de julho do ano 69. Porque no ano 66 começaram os primeiros conflitos em torno ali, em volta, nas cidadezinhas em volta de Jerusalém. Quando o general Tito, no ano 69, que seu pai, que era o imperador Vespasiano, foi para Roma, em seu lugar ele deixou o general Tito, que se tornou, logo em breve, imperador. Mas ali ele deixou o general Tito como se fosse o imperador, o manda-chuva daquela época. O general Tito, com a influência espiritual do Criador, para se cumprir o juízo, para se cumprir essa profecia, cercou Jerusalém. Em volta toda ali, sitiou Jerusalém e Deus colocou na cabeça do general Tito. Isso daí está no vídeo de Flávio José, que eu já mandei para vocês. Isso daí está no livro do Flávio José, que fala isso, que diz que o general Tito tinha duas opções. Ou invadir Jerusalém de uma vez por todas e já destruir, ou cercar Jerusalém. E cercando Jerusalém, dar-se-ia cumprimento às profecias. Desde lá de Deuteronômio 28, do versículo 53, que durante o cerco as mulheres iriam comer os seus recém-nascidos. Aí depois veio o cerco. Coloca aí na sua Bíblia aí para procurar sobre o cerco a Jerusalém. Inúmeras passagens que falam sobre o cerco. Cerco, lá em Isaías 29 fala, Lamentações fala, Sofonias fala, tudo fala sobre o cerco. Jesus falou em Lucas 21, quando visse Jerusalém cercada, sitiada. Então o general Tito optou pela segunda opção, cercar Jerusalém. E o cerco para se cumprir essa profecia dos 390 dias. Aí você dividindo uma conta claudiana, eu peguei, porque eu transformei esses 390 dias em meses, dá 13 meses. Então entende-se, conforme o vídeo de Flávio José e o próprio livro dele, entende-se que o cerco durou 13 meses. E ali dentro de Jerusalém, nesses 13 meses, aconteceram coisas terríveis, uma tribulação tal como Jesus mesmo disse que nunca tinha acontecido e nunca mais iria acontecer novamente, igual aconteceu em Jerusalém. De tão terríveis que foram as tribulações. Por que determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia? Essa maldade era o povo de Israel, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Veja que a casa de Judá, a casa de Israel, se tratava tudo povo judeu. 7. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do cerco. Quantos dias foram do cerco? 390 dias. 13 meses. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos, ou seja, não tinha fartura.
Também a água que você beber será medida, 0,5 litro por dia, para beber de tempos em tempos. Veja que absurdo, veja o sofrimento. Imagine você pegar 0,5 litro de água, Jerusalém, Israel, o calor que é aquilo, a pressão, o cerco, pessoas tentando fugir pelos muros, sendo capturados pelos soldados, mortos da espada ou sendo pendurados em madeiro. As pessoas que não tinham o que comer, e algo simbólico, porque na verdade chegou o tempo em Jerusalém que eles bebiam sangue, porque não tinha mais água. Então veja que isso daqui foi tudo, durante o cerco, o castigo contra eles. Também a água que você beber será medida, 0,5 litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano à vista do povo. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre o esterco humano. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde eu os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. 16. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei os suprimentos de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Veja o que eu acabei de falar. Então, durante a tribulação, a grande tribulação, houve escassez de tudo, de alimento, de água, de tudo, de roupa, porque no deserto, naquela região, de dia é 40, 50 graus e à noite esfria. Esfria que o pessoal usa, por isso que eles usavam aquelas capas, aquelas roupão, tipo um vestido, porque ali parece que protegiam mais eles. Então, olha que situação. 17. Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Esse foi o prazo que Jerusalém foi cercada, foi sitiada. 13 meses, 390 dias. Eu fiz esse vídeo porque sempre eu falo, né? Sempre eu mostro que o cerco durou 390 dias, durou 13 meses. E ali dentro as mulheres comeram os seus recém-nascidos. Homens, segundo o Flávio Josefo mesmo, diz que inseriam varas no reto, no ânus das pessoas para descobrir onde tinham alimentos. As pessoas raspavam os escudos que eles conseguiam capturar dos soldados, raspavam aquele escudo de couro e se alimentavam daquilo. E aí vem o evangélico e vem um futurista dizendo que Jesus ainda vai voltar. É muita insanidade, é muita crueldade. Está aqui escrito, 390 dias foi o período, foi o prazo do cerco a Jerusalém. A Bíblia não é um livro de 7 cabeças. A Bíblia foi. A Bíblia um dia para mim foi complicado. Por isso que eu, juntando tudo aqui, tem 48, 50 Bíblias, mais ou menos. Bíblia de estudo, Bíblia de não sei o que lá, Bíblia não sei, arqueológica, não, arqueológica eu não tenho não. Bíblia cronológica, eu tenho da Almeida Revista e Corrigida, eu tenho da Bíblia NVI, essas Bíblias de cronologia. Então eu fui comprando texto, para poder entender, para poder entender. Mas na verdade quem dá entendimento é o Espírito do Pai que está em nós. É Ele que nos dá o entendimento. Então está escrito, basta você ser livre de um dogma, de uma doutrina, para você entender. Você tem que ser o leitor, você tem que ser o interpretador. Está com dificuldade, pede ao Pai que Ele te dá o entendimento. É só você pedir para Ele. É só você falar. Eu creio que o Senhor está em mim, eu preciso entender, eu quero entender a sua palavra. E você vai entender aos poucos. Depende, se na sua mente, no seu subconsciente, você é um cão guloso, jamais você vai entender os escritos. Porque imagine um cão guloso entendendo o evangelho eterno, o estrago que ele não faz. Sem ele entender a graça pregada por Paulo, ele já é o que é. Imagine, então, um cão guloso entendendo o evangelho eterno.
Então esse foi o prazo do cerco, quando Jesus voltou lá no ano 70 e julgou os israelitas. Está aí. É você procurar ler com racionalidade, de uma forma espiritual, que você vai conseguir discernir as profecias. Quando você entende Apocalipse, por isso que eu sempre falo, quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você entende toda a Bíblia, você entende todos os 66 livros. Apocalipse 1, 10. Porque era o dia do Senhor e eu estava em espírito. Fui arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo. O dia do Senhor foi o cerco, que durou 3 anos e meio. O dia do Senhor. E o cerco que durou 13 meses. Tá bom? Porque o cerco a Jerusalém durou 13 meses e a religião insiste que ainda vai acontecer. Porque eles são futuristas. Eles dependem desse futurismo para aprisionar as pessoas, para ficarem vivendo do sustento, vivendo do dinheiro dos incautos, para ficarem vivendo no bem bom do suor dos trabalhadores, das formiguinhas trabalhadoras. Eu acho que é isso. Formiguinhas cooperadoras, trabalhadoras. Sempre que eu falo isso, algum irmão coloca no comentário, é formiguinhas operárias. Eu acho que é isso. Eles são como a abelha rainha. Eles ficam lá dentro da cavernona, barrigona, papadona de porco, e as formiguinhas operárias, que são os irmãozinhos fiéisinhos, incautos, na maioria são ou semi-analfabetos, analfabetos ou semi-analfabetos. Então eles ficam aí esperando as formiguinhas trabalhadoras, cooperadoras, cuscuzeira, feijoeira, sei lá, eu levar o sustento para eles. E lá eles ficam. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Na terra dos ignorantes, quem sabe fazer o ó, mesmo que seja coisa, ele é o dominador. E assim é dentro desses antros, dentro dessas chopanas chamadas igrejas, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem, esse nosso bate-papo. E se você também tem esse entendimento, se você concorda, então eu peço que você venha dar o joinha, que você venha compartilhar, que você venha se inscrever, ativar o sininho, para que esse canal, o YouTube, veja que ele tem relevância e distribua para mais pessoas também, para entender do nosso jeito as profecias que estão aí, tá bom? E saber que Jesus não volta mais, porque Jesus voltou durante o cerco a Jerusalém, e que ocorreu lá no ano 70, onde houve a grande tribulação. Por isso que ele não volta mais, tá bom? E você que chegou até o final, vai de brinde para você o telefone do meu WhatsApp, se você quiser, eu te coloco na lista de transmissão lá. Tem bastante pessoas lá e a gente vai mandando alguma mensaginha, alguma coisinha, algum irmão coloca uma mensagem, a gente acha interessante, já passa para todo mundo da lista. Grupo eu não crio, porque uma vez eu tive um grupo de WhatsApp, aí começa a entrar religioso, sabe? Eles começam a vomitar os ensinos teológicos deles, as doutrinas que nós não queremos da lei, então por isso que o grupo eu não quero mais, mas tem a lista de transmissão. Então você que chegou até o final, é 11946606434, o meu WhatsApp, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.